Olá, povo santo lindo e abençoado de Deus, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, preparado para mais uma aula. Então, hoje nós vamos falar livro de Provérbios, mas antes disso, já clica no sininho, já se inscreve no canal. Toda semana sobe aula nova. Para quem não me conhece, eu sou Maristela Coura. Toda semana eu tô por aqui. O livro de Provérbios foi inspirado pelo rei Salomão, filho do rei Davi, e é um livro assim completo da soberania e a sabedoria de Deus através de Salomão. E eu não vou conseguir falar com vocês aqui todos os capítulos e versículos, explicar tudo por aqui, mas eu vou falar um em especial, só pra gente fazer um resumo sobre o que é o livro de Provérbios, tá? Que é no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Quem tá com a Bíblia aí me acompanha. Que diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução e entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento de bom siso. Siso significa sabedoria. Para o sábio ouvir e escrever em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos. Para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Então, assim, Provérbios é um livro de muita sabedoria mesmo. Principalmente porque estava no começo do reinado do rei Salomão. Então, no outro vídeo que eu falei sobre o rei Salomão, eu expliquei que ele teve 1000 mulheres, né? E ele acabou se perdendo nesse meio tempo, do meio da vida dele pra lá, mas do meio da vida dele pra antes, ele era muito fiel ao Senhor e ele era muito entendido de sabedoria mesmo, ele usava isso com propósito. E no livro de Provérbios fala muito sobre família, sobre educação dos filhos, sobre casamento, sobre justiça, sobre amizade, fala muitas coisas de sabedoria. É um livro assim que ensina muito pro nosso dia a dia e a gente fica assim em choque. O livro de Provérbios não dá pra você simplesmente ler um capítulo, fechar a Bíblia, orar e ir embora. Não, é um livro que você fica assim impactado com cada versículo e você leva aquilo pro dia. Então assim, Provérbios toda a Bíblia você tem que degustar cada palavra, mas Provérbios é assim um livro impactante. Sugiro vocês lerem ele, cada palavra, cada vírgula, porque não tem nada que tenha na Bíblia, nem uma vírgula, nem um ponto que não vai edificar a sua vida. Então Provérbios assim é muito show. Provérbios em hebraico significa ditado ou parábolas. Tem 31 capítulos. O livro de Provérbios ensina você a ter uma vida íntegra, uma vida reta no caminho do Senhor. Porque, assim, tem muitas pessoas que falam, é um sacrifício ser crente, é muito difícil ser crente. Gente, na verdade, a gente luta contra a nossa carne, né? Porque a nossa carne, ela quer viver o que o mundo tem para oferecer. Ela quer viver as falsas coisas que o mundo tem para nos oferecer, né? As falsas coisas boas. Então, assim, Deus, ele nos ensina a andar num caminho que a gente não vai ter problema na nossa vida. Que a gente vai ter uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida, não só nessa vida, mas na vindoura. Então, difícil é ser cavalo de Satanás, difícil é você andar no pecado, difícil é você estar na mão do mundo, difícil é um comer o outro. Eu imagino que assim, você viver no mundo, viver da forma que a carne quer, da forma que o ser humano carnal deseja, é uma cobra comendo a outra, e isso que é difícil, sabe? Então assim, quando você entende o que Jesus fez na cruz, por você, por mim, por todos nós, fica leve. A gente se sente até constrangido com tudo que Jesus fez, com tudo que Deus fez desde a criação para o ser humano, para a humanidade, e a gente não valoriza isso, sabe? Porque é o que eu sempre falei em outros vídeos, gente, olha só. Quando a gente nasce, a gente não tem opção sem ser o bem ou sem ser o mal, tá? Quando a gente vê desenho pequenininho, a gente aprende que nos desenhos existe o bonzinho, existe o malvado, nos filmes existe o bom, existe o mal. A vida, o espiritual, a raça humana, existe o bem e o mal, tá? Então existe Deus e existe Satanás. Você precisa escolher qual você vai seguir, qual você vai caminhar junto, se é Deus ou se é Satanás. Mas eu não quero ter religião, eu não quero seguir a Deus, porque pra mim é difícil. Ok, você vai estar servindo a Satanás, porque não existe o meio termo, não existe ficar em cima do muro. Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás, você tem que decidir. Então, se você não anda nas leis e nos mandamentos do Senhor, que é aquilo que Ele nos ensina, o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E andar em justiça, andar na justiça de Deus, né? Você que está começando agora na vida cristã, sugiro que você já entre em Provérbios. Já entra lá em Provérbios para você tomar um choque de realidade. E você que já é crente, você precisa cada vez mais, cada dia, renovar a sua fé. E na palavra do Senhor nos ensina, né? Em Hebreus, renovar a fé um dos outros dia após dia. Porque Deus não se agrada com quem não tem fé. Não tem como, é impossível agradar a Deus sem fé. Então, quando você ajoelha para orar
que você já começa orando com fé, Deus esquadrinha nosso coração. Como diz o salmista, Senhor, sonda meu coração, se tiver algo mal, retira. Porque na hora que a gente está orando, o Senhor vai ver o nosso coração. Porque vai ter dia, vai ter momento que a gente vai orar, nem mesmo sem saber o que orar, nem mesmo sem saber o que pedir, e Deus, com a sua grande misericórdia, vai nos responder porque Ele está vendo o seu coração. Ele está sabendo o que você quer falar e você não está conseguindo falar. Né? Na palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele fala com Deus com gemidos inexprimíveis. E muitas vezes a gente só consegue ajoelhar e chorar e não sai nada da nossa boca. Mas o Espírito Santo está dizendo para Deus o que a gente está necessitando, o porquê que a gente está chorando. Então, assim, Deus vê o nosso coração. Não adianta você ajoelhar para orar, para bater ponto. Isso não vai adiantar, irmão, irmã. É melhor você nem fazer isso. Ajoelhou, bota a sua fé e vai. Né? Bota combustível no carro e vai. Bota a sua fé, ajoelha e ora. Então, é isso que eu queria falar pra vocês, né? Provérbios é isso. Provérbios é sabedoria extrema. Provérbios é um livro, assim, extremamente poderoso pra sua vida, pro seu dia a dia, pro seu cotidiano, pra tudo, pra tudo. E é milenar, né? Salomão falava coisas lá, ensinou coisas lá que hoje a gente ainda vive. Então, isso vai perpetuar, porque céu e terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Então, tudo que está na Bíblia, independente de ser no começo da criação, no meio da criação, no final da criação, a palavra de Deus é uma só e ela é fiel para ser cumprida, ela é viva e eficaz. Tá bom, povo de Deus? Então é isso. Tenham uma boa semana e degustem, gente, degustem cada palavra que está escrita na Bíblia. Vai edificar a sua vida. Não sai correndo, lendo desesperadamente para acabando logo, não. Não faz sentido. É melhor você ficar um mês em um capítulo para entender aquele capítulo do que em um mês você acabar 3, 4 livros e não entender nada. Não é isso que Deus quer de você. Ele quer falar com você através da palavra dele. Um beijo grande. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.